Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e mais um episódio do nosso vídeo, né? É mais um vídeo do nosso canal. Se você está assistindo pelo YouTube, né? Você tem a possibilidade de assistir pelo YouTube ou você também tem a possibilidade de escutar como forma de podcast. Este é um formato que a gente está trazendo agora novo. O primeiro episódio não tinha esse planejamento necessariamente, mas eu também vou colocá-lo como podcast, né? Então, não sei, você vai notar aí uma diferença na questão do áudio. Mas vamos lá, né? A gente está falando sobre imperfeição nesse podcast, nessa temporada. Estamos falando sobre imperfeição e a gente está usando como base o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, para você que está acompanhando aí no YouTube, você está vendo que tem alguns tópicos aí, né? O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o impacto de diagnósticos e rótulos. O segundo tópico, para você que está ouvindo, é narcisismo e vulnerabilidade. O terceiro tópico, a influência da cultura e mídia. Quarto tópico, vulnerabilidade e proteção. Quinto tópico, abordando conflitos pela vulnerabilidade. E o sexto tópico seria a cultura de escassez. Então, no episódio de hoje, a gente vai trabalhar 6 tópicos, tá? Vamos entender aí o primeiro tópico, né? Qual é o impacto de diagnóstico e de rótulos. A gente pode entender que existe um problema Existe um problema quando você rotula alguém, né? Isso é uma discussão na área de saúde mental. Quando você traz um diagnóstico, muita gente defende a ideia de que você está libertando a pessoa, mas eu acredito que você está muito mais aprisionando esta pessoa, talvez causando uma sensação de libertação, no sentido de, vamos imaginar que a pessoa sempre teve dificuldade com algumas situações, e quando ela recebe um diagnóstico, ela automaticamente passa por uma sensação de alívio, né? Então isso explica muita coisa que aconteceu na minha vida. Por esse ângulo a gente pode entender que é uma libertação. Entretanto, vem uma outra pergunta que é: o que fazer com isso? Porque você pode cair numa falácia que é muito prejudicial para a cura e para a mudança. Lembrando que quando a gente fala cura, por exemplo, em saúde mental, inclusive na área de fenomenologia, né? Muita gente gosta de falar sobre o conceito de cuidado de Heidegger. Porque essa palavra cura, para a gente aqui, pelo menos no Ocidente, né, chega com uma visão extremamente mecanicista e muito ligada, por exemplo, à questão da medicina. Então, quando a gente fala sobre cura, a gente não percebe que é uma palavra que vem do grego, que significa, vem do termo cuidar, né? Ou seja, você cuidar de uma pessoa. Então a cura, quando a gente fala aqui, significa muito mais cuidar do que essa cura que é biomédica, digamos assim, onde a doença ou a enfermidade ou sintoma ele vai desaparecer, né? Então quando você tem um diagnóstico ali e você vai rotular uma pessoa por esse diagnóstico, isso pode ser muito prejudicial para a cura e para a mudança. Então vamos imaginar o seguinte: a gente está falando desde o episódio anterior sobre a questão de narcisismo. Então uma pessoa é vista como narcisista, mas isso é um rótulo que a gente coloca nela. Então ela vai ser estigmatizada como uma pessoa narcisista. Quais são os problemas, né, que isso pode causar? Por exemplo, ela vai fazer algumas escolhas na vida dela e vai apresentar alguns comportamentos, e a própria pessoa ela pode simplesmente entrar numa de dizer: olha, eu faço isso porque eu sou narcisista, esse é meu diagnóstico. Eu já vi isso acontecer, por exemplo. Eu não trabalho porque eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Diagnóstico esse é muito questionável, para dizer o mínimo. E aí eu estou falando de uma pessoa que tem uma relativa proximidade minha, por isso que eu sei que o diagnóstico é extremamente questionável. Então a pessoa lembra sempre do diagnóstico de esquizofrenia quando tem que trabalhar ou quando é confrontada nesse sentido, entende? Então a gente precisa ter cuidado quando a gente for diagnosticar, por exemplo, alguém ou rotular alguém de narcisista,
a gente não está ajudando essa pessoa, na verdade. Porque a gente vai entender aqui, a gente vai enxergar o narcisismo a partir do que a autora propõe, que seria pela lente da vulnerabilidade. Já que a gente está usando como base o livro A Coragem de Ser Imperfeito, a gente precisa entender que quando você tem um rótulo, muitas vezes você apresenta o diagnóstico e você não enxerga o que está por trás daquele comportamento. Você diminui a pessoa, né? Você não enxerga o que está por trás daquele comportamento no sentido de entender do que a pessoa está se protegendo. Então, quando você enxerga o narcisismo, por exemplo, a partir da lente da vulnerabilidade, você pode estar enxergando que essa pessoa ela é vista como narcisista ou até diagnosticada como narcisista porque quem diagnosticou ou quem rotulou essa pessoa como narcisista não está enxergando todo. Não está enxergando que essa pessoa pode ter medo da humilhação. Ela pode ter sido humilhada, por exemplo, na infância e aprendeu de alguma forma, de forma inconsciente, que quando uma pessoa se aproxima dela, essa pessoa pode humilhá-la a qualquer momento e ela precisa se proteger dessa humilhação. E para se proteger, ela precisa se vangloriar, ela precisa ser egoísta, ela precisa ser egocêntrica, enfim, ela precisa ser autocentrada demasiadamente. Então, a gente não enxerga, quando a gente tem um diagnóstico, o que está por trás daquilo ali, né? Então, existe um receio, por exemplo, da nossa sociedade de não ser bom bastante, de não ser notado, de não ser amado, de não ser aceito. Isso, na verdade, é um problema e nos causa sofrimento, né? E a gente precisa ter coragem para entender que, muitas vezes, nós fugimos dessa situação de vulnerabilidade. Nós fugimos da situação de se apresentar como vulnerável. Perceba o seguinte, quando alguém vai discutir com você, por exemplo, muitas vezes a pessoa te acusa de alguma característica que é uma característica que te coloca numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque te apresenta como imperfeito ou imperfeita. Só que, de fato, todos nós temos defeitos. Por que a gente lida tão mal com esses defeitos? Porque assumir esses defeitos, na verdade, é uma atitude de coragem, a gente não enxerga isso. Culturalmente, a gente acaba sendo influenciado de forma que, se a gente se apresentar como um imperfeito, a gente se apresenta como vulnerável. Olha as minhas falhas. E isso acaba causando sofrimento. E a gente não percebe o quanto que isso causa sofrimento, inclusive do ponto de vista clínico, né? Haja vez que eu estou falando aqui da posição de um psicanalista. Inclusive, esqueci de citar isso no início, mas para você que está chegando agora, né, nos próximos episódios do nosso podcast, do nosso vídeo, eu vou procurar falar isso logo no início, tá? Então, no tópico 3, a gente vai trabalhar sobre a influência da cultura e da mídia. A nossa sociedade atual, ela valoriza muito o sucesso, o que é questionável por si só, porque o significado da palavra sucesso já muda de pessoa para pessoa, né? Para algumas pessoas o sucesso vai ser o minimalismo, mas a gente é bombardeado por informações e essas informações muitas vezes são subliminares, chegam ao nosso inconsciente, né? E aqui eu não estou falando do inconsciente freudiano necessariamente, mas do conceito do inconsciente popular, digamos assim. Então, inconscientemente, a gente está sendo bombardeado por informações que nos fazem acreditar que a fama, por exemplo, significa a vida feliz. A nossa medida de valor pessoal acaba sendo o quanto que a gente é famoso, o quanto que a gente tem sucesso, principalmente nessa chegada das redes sociais. As crianças, por exemplo, elas crescem com uma mensagem de que a vida comum, a vida natural, ela é uma vida sem sentido. Só que a gente não para pensar, isso aqui que eu vou falar, isso que eu vou falar eu sei que vai machucar muita gente, mas é preciso ser dito. Inclusive para libertar você. A esmagadora maioria de nós nunca vai chegar a ser uma pessoa influente na sociedade. Um grande jogador de futebol, por exemplo, o Neymar, né? A grande maioria de nós vai ter uma vida comum e tá tudo bem com relação a isso. Quem foi que estabeleceu que a gente precisa buscar o sucesso? Quem foi que estabeleceu, por exemplo, que a gente precisa aceitar que o sucesso é você ter um grande número de seguidores
ou um grande número de curtidas, ou ser popular o suficiente. Você já percebeu que pessoas que são extremamente populares, elas falam de uma dimensão de sofrimento que é a perda da liberdade. Mas a gente acaba não se importando com isso. Você pode ir na praia, você pode ir na padaria, você pode ir num shopping sem ser importunado por ninguém. Isso é liberdade. Isso é um valor que merece atenção. Mas muitas vezes a gente acaba não valorizando isso porque nós somos inconscientemente doutrinados a valorizar aquilo que seria a fama, seria a popularidade, por exemplo. E isso acaba definindo muitas vezes o nosso valor individual, como se a gente não tivesse, por exemplo, o seu valor vale o número de seguidores que você tem no Instagram ou em outra rede social, enfim. Isso acaba causando novamente sofrimento. E aí é que está o X da questão. O que isso tem a ver com vulnerabilidade? O que isso tem a ver com ser imperfeito, né? Todos nós temos uma vida imperfeita. Vários famosos falam sobre isso. Sobre essa falta de possibilidade de se apresentarem como imperfeitos e o quanto que isso cansa. Do mesmo jeito que você tem uma dor de barriga, eles têm também. Só que você tem mais liberdade do que essas pessoas. E aí talvez você pense, mas eles têm mais dinheiro do que eu. Só que o dinheiro realmente é tudo na sua vida, né? Porque a gente está sendo ensinado. Vamos imaginar, recentemente teve um famoso que precisava de um transplante de coração, né? Quanto é que você acha que deveria receber para você ceder o seu coração para ele? Provavelmente você vai perceber que valor nenhum nesse mundo seria suficiente, porque você perderia a sua vida. Então sua vida tem um valor inestimável, mas você não dá conta disso, você não reflete sobre isso. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente, e neste acidente a família dele, foi um acidente de moto, ele perdeu a traqueia, e a família dele precisou adquirir uma traqueia, e o valor da traqueia na época, isso faz muito tempo, né? Isso foi, se eu não me engano, no final da década de 90, uma traqueia custava 100 mil reais. Hoje deve estar custando muito mais. Você tem traqueia, você tem córnea, você tem fígado, você tem coração, você tem, enfim, uma série de órgãos aí que, se você for calcular a média desse valor, você vai perceber que você é uma pessoa milionária. Só que este dinheiro não está no banco. E aí você tem uma tendência a achar que é uma pessoa muito empobrecida, uma pessoa sem valor, enfim. E se permita ser vulnerável, né? E se permita não ser influenciado por essa cultura medíocre de que o valor pessoal das pessoas, ou o valor individual, ela é dado a partir da popularidade, da quantidade de curtidas que você tem. Indo para o tópico 4, a gente fala sobre vulnerabilidade e proteção, né? Voltando a falar sobre a questão do comportamento narcisista, né? Esse comportamento narcisista, ele pode ser claramente uma forma de se proteger da dor de não se sentir adequado. Imagine que o narcisista, ele não aceita ter uma vida comum, porque a vida comum para ele, isso foi passado pela cultura e talvez inclusive até pela família, a vida comum é uma vida sem sentido. Então por que ele teria uma vida comum, né? Ele precisa se colocar como uma pessoa a mais, ele precisa se colocar ou exacerbar o seu valor, ou suas características, ou suas qualidades, inclusive até mentir sobre determinadas qualidades e proteger a sua vulnerabilidade para não se sentir inadequado, para não sentir que tem uma vida comum. Ou seja, é uma busca por admiração, é uma busca inconsciente pela grandeza, porque a grandeza vai mascarar essa vulnerabilidade que ele tem. Então é por isso que a gente começou falando que o diagnóstico muitas vezes rotula a pessoa e aprisiona a pessoa, né? Vamos falar sobre a questão de abordar conflitos a partir da vulnerabilidade, né? Dessa lente da vulnerabilidade, né? E aqui a gente não está dizendo que o diagnóstico ele não é útil, tá? O diagnóstico ele não é ele é útil, sim, ele tem a sua utilidade. Algumas pessoas precisam de medicação, algumas pessoas necessitam entender que estão dentro de um diagnóstico, de um espectro, por exemplo, psiquiátrico. Entretanto, a vulnerabilidade precisa também ser considerada, porque senão a gente interrompe a forma de enxergar mais holística do ser humano e o contexto social.
e todo o contexto de vida que essa pessoa vivenciou e do que ele está fugindo, do que ele está se protegendo, por exemplo. Então, algumas perguntas podem ser importantes nesse sentido, né? Por exemplo, o que a sociedade espera de nós? Você cresceu numa sociedade que espera alguma coisa de você. E o tempo todo a sociedade está dizendo para você, e você não percebe, que ela espera alguma coisa de você. Espera que você seja heterossexual, espera que você seja o melhor filho, né, de todos, entre todos os seus primos, por exemplo. E o que seria o melhor filho? É o que ganha mais dinheiro? É o que é mais comportado? Quais são as expectativas que nos definem e que a sociedade, a nossa família espera de nós, e quanto que isso causa sofrimento e impede que a gente se apresente como vulnerável. Eu gosto sempre de falar, olha, sorria, você pode chorar. E que bom que você pode chorar, que bom que você pode ser vulnerável. As pessoas terminam um relacionamento hoje e elas não podem se apresentar como frágeis, elas não podem apresentar o período onde elas estão sofrendo, onde elas estão de luto. Então, vira meio que uma competição. Quando você vê um casal que termina um relacionamento, observe o que eles começam a postar nas redes sociais. É uma guerra de invulnerabilidade. É uma guerra para mostrar quem é mais forte, quem está menos vulnerável. Quando, na verdade, possivelmente ambos estão vulneráveis, estão de luto, estão sofrendo naquela situação. Por que a gente não pode apresentar essa vulnerabilidade? Ou seja, não se apresentar como vulnerável é causa de sofrimento. Por isso a gente tem utilizado como base o livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? A segunda pergunta que a gente poderia entender é: quais são as dificuldades que nós temos na nossa vida que moldam os nossos comportamentos de autoproteção? A gente tem alguns comportamentos, esses comportamentos nos protegem. Quais são as dificuldades que a gente tem? O que a gente busca se proteger? E a terceira pergunta poderia ser como as nossas emoções e os nossos comportamentos estão ligados à vulnerabilidade. O quanto que a gente passa o dia todo sentindo e se comportando de uma forma tal que nada mais é do que se proteger desse lugar de vulnerabilidade, se proteger desse lugar de estar frágil. Então, a gente leva agora para o sexto tópico, que seria o tópico final sobre a cultura de escassez. O que a autora propõe como cultura de escassez é esta sensação que vai ser trabalhada no próximo episódio, esta sensação de nunca ser o suficiente, de nunca ser bom o suficiente, de ter uma vida mediana, né? Na verdade, muita gente tem uma vida rica em vários aspectos. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm liberdade de horário, flexibilidade de horário. Isso é uma coisa que quem não tem flexibilidade de horário no trabalho sabe que vale muito. Mas a pessoa que tem flexibilidade de horário não tem uma outra coisa que essa outra pessoa tem. E aí ela acha que ela não valoriza aquilo que ela tem. Isso seria cultura de escassez. É você sempre se achar inadequado. A sociedade de consumo, por exemplo, passa uma ideia de que você precisa necessariamente ser uma pessoa que tem que ser extraordinário, tem que ser acima da média, e seja lá o que isso significa. Tem que ser uma pessoa que é um milionário, tem que ser melhor do que os seus amigos que estudaram com você do colégio. Existe uma competição velada nesse sentido. Então a cultura toda está influenciando, né? É a cultura da época, é a cultura que o livro vai chamar como cultura de escassez. E a sociedade, ela vive com medo de não ser o suficiente. E isso alimenta o narcisismo. Então perceba como isso está interligado com o primeiro episódio. Que o episódio da gente falou sobre todo mundo ser narcisista, as pessoas terminam um relacionamento e são vistas como narcisistas e tal. E no fundo, o que a gente está falando é de pessoas, é de uma sociedade que vive com medo de não ser o suficiente, de não ser bom o suficiente, de não ser a esposa suficiente, de não ser o marido suficiente, de não ser o pai ou a mãe suficiente, de não ser o colaborador ou o empresário bom o suficiente. E tudo isso alimenta o narcisismo porque a gente quer se proteger desta situação de vulnerabilidade. Quem vos falou aqui foi o psicanalista Marison Fraga. Espero que você tenha refletido sobre isso. Se você estiver escutando o nosso podcast, se você estiver ouvindo isso e assistindo o nosso vídeo no YouTube, eu espero que você tenha gostado.
se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Um forte abraço e até a próxima.